Livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler dois textos, Lucas 1, do 39 ao 45, e depois Mateus 11, do 3 ao 5. Lucas 1, do 39 ao 45, diz assim a palavra de Deus: Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Mateus 11, do 3 ao 5, diz assim: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Vamos pedir que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui nessa noite. Espírito Santo, vem ministrar ao nosso coração essa palavra. Nessa noite toda especial pedimos que também o Senhor tenha uma palavra especial, uma palavra renovadora, transformadora para o nosso coração, que verdadeiramente nós possamos sair daqui desse culto louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vinda de Jesus até nós. Espírito Santo, mais uma vez, toma os corações que aqui estão e ministra o que lhe apraz. Fala com cada um de nós segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Amados, hoje nós vamos estar falando sobre uma nova conclusão. E falando em conclusão, a conclusão que você tira depende da crença com a qual você começa. Se você começa acreditando no medo, você no final vai concluir derrota. Se você começa acreditando na promessa de Deus, você vai concluir vitória. Então preste atenção, nós estamos falando sobre conclusão, sobre término, sobre final de situações. E toda a situação que nós vivemos na nossa vida, ela começa com uma crença que é colocada dentro de nós. Nós cremos em algumas coisas. Tem gente que crê na derrota e ele vive uma vida de derrota.
Tem gente que crê na vitória e ele vive uma vida de vitórias. Tudo depende de como você começa as suas conclusões. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus, Maria recebeu uma palavra profética. Diga comigo, palavra profética. Toda palavra profética, ela está falando do teu futuro. Entende? Por isso é profético. Então, logo, se é uma palavra profética, a partir dali, você vai ter que desenvolver uma crença. Quem está entendendo diz amém. Notem, Maria recebeu uma palavra do anjo que ela seria mãe do Salvador. Aquilo parecia inconcebível, não tinha sentido, não havia meios, nada poderia indicar que aquilo que o anjo estava falando se tornaria verdade. Então, amados, nós vemos aqui que Maria precisou acreditar em algo que parecia inconcebível, algo que parecia inacreditável, porque o anjo disse que ela seria mãe do Salvador sem nunca ter se deitado com homem algum. Não haveria relação sexual. Porém, Jesus seria gerado. Aqui está o primeiro ensinamento, amados. Se nós queremos viver coisas extraordinárias vindo da parte de Deus, se nós queremos viver coisas inconcebíveis a qualquer outro ser humano comum, nós precisamos acreditar piamente que os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. Então, se os caminhos de Deus são mais altos que o nosso, para nós vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ter que subir de nível a nossa crença. Diga comigo, subir de nível. A Bíblia conta que Isabel, já grávida de João Batista, ela confirma a promessa quando o bebê salta em seu ventre. Então notem que a crença correta levou à conclusão correta. Diga comigo, a crença correta leva à conclusão correta. Então significa que se nós tivermos uma crença errada, nós chegaremos a uma conclusão errada. Tudo depende da nossa crença. Então notem o que Isabel falou a Maria: bem-aventurada a que creu. Por mais doido que fosse aquilo que Deus havia prometido, por mais esquisito, por mais inconcebível, ela creu. Então diga: eu preciso crer nas coisas de Deus. Às vezes vai parecer inconcebível, e nós vamos compartilhar com pessoas erradas. Nós vamos compartilhar com pessoas que não estão no mesmo nível. Quando eu digo que você deve subir no nível,
eu creio que as tuas amizades também devem subir no nível. As pessoas que você compartilha sonhos também devem subir o nível. Porque às vezes Deus coloca sonhos grandes, poderosos em nós, mas nós não queremos nos desfazer da cadeia do círculo íntimo que nós fazemos. A cadeia do círculo íntimo é a que dita aquilo que você alcança. Entende? Vou melhorar isso. Se todos os teus sonhos são compartilhados com pessoas que têm uma mente pequena, medíocre, você sempre vai viver no andar de baixo. Você nunca vai conseguir subir no degrau de cima. Se você não entender isto, pastor, mas eu tenho que me desfazer das amizades? Não, eu estou falando de compartilhamento. Notem quem são as pessoas que você tem compartilhado os teus sonhos. Notem se essas pessoas te impulsionaram ou elas te puxaram para trás. Se elas concordaram com aquilo que Deus havia colocado no teu coração, ou elas disseram: você está maluco, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Por isso que nós vemos aqui nesse encontro de Maria e Isabel que havia um alinhamento. Diga comigo, alinhamento. Quando eu estou falando de alinhamento, e é um bom tempo para nós falarmos sobre isso, estamos chegando no final do ano, aonde nós fazemos uma retrospectiva. Não é assim? Olhamos para trás, vemos aonde erramos, vemos com quem andamos, vemos quem pode ficar, quem não pode ficar, vemos quem pode compartilhar, quem não pode compartilhar. Isto vai te levar a um novo entendimento de vida. Mas para isto, você tem que estar recebendo as coisas que Deus está levando você a conceber. Porque às vezes aquilo que você vai gerar é muito maior que todo aquele círculo que vive com você imaginou na sua vida. E quando isto acontece, há um choque de realidades. Sim ou não? Quem já viveu isso ou está vivendo? Seja sincero. Já viveu ou está vivendo? E o que você vai fazer? Pastor, eu vou orar. Não, você vai tomar uma decisão. Se você quer concluir como Deus, você precisa se posicionar. Olha o que Isabel falou para Maria: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Não é maravilhoso quando nós compartilhamos sonhos e as pessoas estão na mesma visão que você? Não é maravilhoso quando você compartilha coisas de Deus e as pessoas que você está compartilhando confirmam aquilo que Deus está colocando dentro de você? Foi exatamente o que aconteceu. Então, o encontro entre Maria e Isabel mostra que quando você acredita na promessa, Deus confirma. Sendo assim, quem é que tem uma promessa?
quer experimentar se as pessoas que estão à sua volta, convivendo com você, fazem parte do nível que Deus está te levando? Veja se elas confirmam a promessa que Deus te deu. Entende? Quem está entendendo, recebendo essa palavra, diz assim, não. Olha aqui o que está sendo ensinado. A fé de Maria não estava no que ela via, mas no que ela ouviu de Deus. E Isabel então reforça que a verdadeira aventurança não está em circunstâncias, mas em crer no que Deus disse. Crer naquilo que Deus vem te falando. Então, quando você começa na promessa e não no problema, quando você começa crendo naquilo que Deus liberou sobre você, quando você começa acreditando naquilo que Deus colocou dentro de você, então escolha o relatório certo e entenda que o que Deus falou é mais forte do que o que você sente. Diga assim: aquilo que Deus falou é mais forte que aquilo que eu sinto. Porque com certeza Maria tinha muitos sentimentos, eu teria também, tenho certeza que se fosse uma de vocês também teria, uma jovem mulher que nunca tinha conhecido o homem, agora foi escolhida para ser mãe do Salvador, e ali começa uma guerra interna, começa uma guerra de entendimentos e de sentimentos. Quando você entra em guerra com a promessa de Deus, escolha sempre a promessa. Porque se você escolher a circunstância, às vezes a promessa que Deus te deu não tem nada a ver com a circunstância que você está vivendo. Entende? Não tem nada a ver com a fase que você está vivendo. Então você deve confiar no processo, mesmo sem ver ainda, e entender que quando Deus dá uma promessa, ela já está em andamento. Quando Deus dá uma promessa, ela já está em andamento. Tem coisas que estão no curso da tua vida. Tem coisas que podem chegar hoje, amanhã, daqui a pouco, na tua vida. Quando você recebeu a promessa de Deus, essas coisas começaram a entrar em curso, começaram a entrar em movimento. Então entendam que não é sobre como vai acontecer, mas é sobre quem prometeu. Se foi Deus que prometeu, se foi Ele que disse, por mais difícil que esteja de acreditar, por mais inconcebível que esteja dentro de você, creia, porque se você começar na promessa, você vai terminar em vitória. Então levante a sua mão, vamos falar a primeira verdade dessa noite. Diga assim: eu preciso começar na promessa para eu terminar em vitória. Mais uma vez diga: eu preciso começar na promessa para eu terminar em vitória. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são maiores. A Bíblia está dizendo isso, que os pensamentos de Deus são mais altos, maiores,
do que os nossos. Então, se você mudar a crença e alinhar ao que ele disse, você vai tirar uma nova conclusão. Então, tudo que você precisa é de alinhamento. Às vezes nós falamos de alinhamento, as pessoas não entendem. Eu estou falando nessa noite de alinhar a sua crença. Então, quando você alinha a sua crença, você vai tirar uma nova conclusão de vida. Não de derrota, mas de vitória. Não de fim, mas de começo. Não de medo, mas de promessa. Então, se você mudar a crença, Deus vai te levar a uma nova conclusão. Analise comigo aqui. Eu sei que alguns de vocês passaram por lutas que parecem intermináveis. E nós estamos quase no final do ano e você está concluindo. Esse ano foi um ano difícil. Esse ano foi o pior ano da minha vida. Esse ano foi complicado. Mas calma aí, amados. Mude as tuas crenças. Porque Deus está prestes a levar você a novas conclusões. Porque o ano ainda não terminou. E muitas vezes nós tiramos conclusões baseadas em circunstâncias limitadas. Aquilo que nos limita conclui. Aquilo que nos impede conclui, não é assim? Logo, se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Logo, se eu não tenho saúde, eu não prossigo. Logo, se eu não tenho vontade, eu paro. Tudo isso são crenças, baseado naquilo que nos limita. Então, o Natal, ele nos lembra que Deus sempre redefine a história. Quando a gente olha aqui para a Bíblia, Israel aguardava o Messias como um rei poderoso, cercado de exércitos e glória terrena. Eles tinham uma expectativa que era de alguém que viesse com força política e militar para libertar o povo. Quando a gente olha pelo lado humano, humanamente fazia sentido. Um rei deveria nascer em um palácio com riqueza e influência. Mas Deus surpreendeu e o Salvador veio como um bebê frágil, nascido em um lugar simples e humilde. Mas tudo que Deus faz tem um sentido. Tudo que está na Bíblia, que Deus nos traz como conhecimento, a gente fica olhando e dizendo, por que Deus fez isso? Por que Deus tinha que nascer num estábulo, numa manjedoura? Mas a manjedoura, ela mostra que o poder de Deus não depende de status ou luxo. Não depende. A manjedoura nos mostra que ele veio para estar próximo dos humildes, acessível a todos, não apenas aos poderosos. E o Natal nos ensina que Deus não age segundo as expectativas humanas, mas segundo o seu propósito. E muitas vezes Ele escolhe o improvável para revelar o extraordinário. Entende? Ele escolhe coisas loucas dessa vida. E a manjedoura é o símbolo
de que a glória de Deus pode nascer na simplicidade da vida. Em resumo, o povo esperava grandeza externa, mas Deus trouxe grandeza interna. A glória não estava no cenário, mas estava na presença. Volto a repetir, a presença é a maior coisa que nós podemos receber. A presença é a coisa mais poderosa que nós podemos receber. Notem o que Deus estava falando através dessa linguagem toda de uma manjedoura, de um estábulo. Nós vemos que Jesus não veio primeiro para mudar governos, mas ele veio primeiro para mudar corações. Aquilo parecia pequeno aos olhos humanos, mas o que parecia pequeno por fora era imenso por dentro. E o que parecia pequeno foi suficiente para mudar o mundo. Um pequeno bebê, numa pequena manjedoura, no meio de animais, mudou o mundo para sempre. Notaram? Às vezes os homens querem coisas grandiosas, esplendorosas, poderosas, mas Deus não. Deus mostra que apenas um ato dele simples pode mudar todo o rumo da história. Deus mostra que o ato mais simples da glória transformou a humanidade para sempre. Ele mostra que grandeza externa é circunstancial, mas grandeza interna é eterna. E talvez você espere que Deus mude tudo ao seu redor, mas o Natal nos mostra que Ele começa mudando dentro de você. É isso que o Natal vem revelar. E quando a grandeza interna nasce, a externa se torna consequência. Então Deus não veio apenas para mudar o que você vê, mas Ele veio para mudar quem você é. E o Natal nos lembra que a maior obra de Deus não é fora de nós, mas dentro de nós. Porque quando você é transformado por dentro, tudo ao seu redor começa a ser visto de uma nova forma. Sim ou não? Pergunte para um depressivo como que ele enxerga o mundo. Você vai ver que o mundo do depressivo é cinzento, é escuro, é amedrontador. Entendem? Agora pergunte para quem já foi depressivo e conheceu Jesus. Você vai ver a mesma pessoa com dois mundos diferentes. E você vai ver que o que mudou não foi fora, mas foi dentro. Porque quando a gente muda dentro, tudo muda fora. Então todo o trabalho de Deus é uma transformação interna. E hoje eu estou aqui, nesse dia especial de Natal, falando sobre conclusões. Então entenda que as suas conclusões não são definitivas. Quem sabe você concluiu derrota, mas Deus conclui vitória. Quem sabe você concluiu solidão, mas Deus conclui presença. Quem sabe você concluiu perda, mas Deus conclui propósito. Deus não termina a história onde você achou que acabou. Então levante a sua mão, diga: Deus,
me dá uma nova conclusão de vida. O povo esperava um rei e um trono, mas Deus concluiu que o rei viria em uma manjedoura. A manjedoura era um lugar simples, humilde, improvável, não tinha luxo, não tinha status, não tinha aparência de grandeza, mas foi suficiente para receber o maior presente da história, que foi Jesus. Então, assim como a manjedoura, o seu coração pode se parecer pequeno, imperfeito, bagunçado, e você pode até pensar: eu não sou digno, eu não sou suficiente, eu não tenho nada para oferecer. Mas se a manjedoura foi suficiente para acolher o Filho de Deus, o seu coração também é suficiente para ele habitar hoje. Entende? O Natal prova que Deus não procura palácios, Deus procura disponibilidade. Diga comigo: disponibilidade. Quando a gente olha para a Bíblia e para a história do nascimento de Jesus, quando chegou a época de Jesus nascer, Maria e José chegaram a Belém, e a cidade estava cheia por causa do recenseamento. As hospedarias estavam lotadas e ninguém ofereceu espaço digno para acolher o Filho de Deus. E isso aqui revela um contraste, porque o Rei dos Reis veio ao mundo sem encontrar lugar entre os homens, nascendo em uma manjedoura, um espaço simples e improvisado. E o detalhe não é apenas histórico aqui, mas é espiritual. Mostra que muitas vezes o coração humano está cheio de outras coisas, está cheio de preocupações, está cheio de orgulho, está cheio de ambições, e não há espaço para Jesus. O espaço que Deus está tendo na tua vida revela o teu coração. O espaço que você dá para as coisas de Deus revela se você está dando lugar para Jesus ou não. E se Jesus procurasse aqui lugar, será que Ele encontraria lugar no teu coração hoje aqui? Será que Ele acharia espaço para nascer? Porque às vezes o nosso coração está tão cheio que você está ouvindo uma palavra, mas a tua cabeça está voando por aí. A tua cabeça está em outras coisas. E não há espaço para Jesus entrar. E você começa a acreditar em relatórios falsos, em conclusões erradas. E eu pergunto: qual relatório você vai acreditar? No relatório das circunstâncias ou no relatório da promessa? A Bíblia nos conta que mais tarde, quando Jesus já havia se estabelecido, João está preso, e João está vivendo isolamento, está vivendo sofrimento, e isso abalou a sua percepção. Entendam, João, o grande profeta João, ele está vivendo um tempo difícil. Ele está vivendo um tempo de prisão, de isolamento, de sofrimento, e isso abalou a sua percepção. Entendam que às vezes a circunstância abala a percepção de homens e mulheres de Deus.
E nós deixamos de ver aquilo que Deus está revelando e começamos a enxergar aquilo que a circunstância está ditando. Você já teve esse momento de você olhar para o teu cenário ser decepcionante? De você olhar para a tua vida e você só enxergar derrota, só enxergar desgraça, só enxergar problema, só enxergar dificuldade. Você continua sendo uma mulher de Deus, você continua sendo um homem de Deus, mas a sua percepção está abalada. E você começa a tomar algumas conclusões confundidas. A Bíblia diz que João está lá preso, encarcerado, isolado, sofrendo. Então sabe o que ele faz? Olha só, o mesmo João que pulou na barriga antes de nascer, o mesmo João que veio preparar o caminho do Salvador, sabe o que ele faz? Ele envia 2 dos seus discípulos até Jesus para lhe perguntar se realmente ele era o Messias ou devia se esperar por outro. Olha que coisa! Você já tinha parado para prestar atenção nesta parte da Bíblia? Porque havia toda uma expectativa messiânica. E João, como muitos judeus, ele esperava também que o Messias viesse com poder político, com poder militar, trazendo uma libertação imediata de Roma. Mas de repente, existe um contraste naquilo que João acreditava e na maneira que Jesus começou a aparecer no cenário. E em vez de exércitos e revolução, Jesus estava pregando, curando e alcançando os marginalizados. Então começa a haver uma tensão espiritual. João havia anunciado o Cordeiro de Deus e tinha visto o Espírito descer sobre Jesus, mas agora a sua realidade, a sua crença parecia contradizer a promessa. Você já lutou com Deus em algumas coisas? Você já entrou em crise com algumas coisas que Deus prometeu a você que não está acontecendo? Pelo menos do jeito que você escreveu e entendeu que seria. Pelo menos da maneira que aqui você entendeu. Notem, amados, João está enfrentando uma realidade dura: isolamento, perseguição, incerteza. E agora ele vê Jesus surgindo e ele perdeu a percepção da maneira que Deus ia fazer as coisas. Eu estou falando de João, gente. Eu estou falando do maior homem que nasceu até hoje na face da terra, dito pelo próprio Jesus. João está vendo as coisas acontecerem, mas totalmente diferente daquilo que ele imaginava. E o que ele sabia por revelação parecia contradizer o que ele via pela circunstância.
E essa tensão entre promessa e realidade gerou dúvida no coração do profeta. Mas Jesus mostrou as evidências. Jesus manda um outro recado para João. Vão e digam a João Batista que os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Então Jesus mostrou a João Batista que a promessa estava viva. Jesus mostrou que aquilo que Deus disse que viria fazer estava acontecendo, e aqui vai um recado para todos nós nessa noite: não tropece no que é verdade só porque não era o que você esperava. Não tropece naquilo que Deus disse só porque Deus está usando uma linguagem, um jeito diferente de se revelar, um jeito diferente de se mostrar. E aí eu pergunto, qual é o relatório que você vai acreditar? O do medo ou da promessa? Porque até os homens de fé podem duvidar, mas a gente nota que Jesus não condena João pela dúvida, mas reafirma a promessa com provas vivas. E a mensagem é clara: não deixe o medo escrever a sua conclusão, deixe a promessa definir a sua fé. E a pergunta que fica para nós hoje é: qual relatório você vai acreditar? O do medo ou da promessa? E quando você estiver em dúvida, lembre-se das evidências da fidelidade de Deus na sua vida. Você tem evidências que Deus tem te abençoado? Quem tem? Você tem evidências que Deus é contigo? Você tem evidências que Deus vem te abençoando em todas as fases da tua vida? Você tem? Então, quando a dúvida surgir, olhe para essas evidências. João está passando uma fase difícil, manda 2 discípulos perguntar para Jesus se é ele mesmo o Messias, e Jesus responde com o quê? Com evidências. Quando o inimigo vier tentar colocar dúvida na sua vida, na sua mente, mostre o que Deus já fez na tua vida, que é real, que é verdadeiro, que transformou a tua vida, transformou a tua casa. Só aqueles que têm a evidência de Deus na sua vida, levantem a sua mão e diga: eu tenho evidências na minha vida. Amém. Amados, entendam que a dúvida não te desqualifica, mas ela te chama a ancorar. Dúvida não significa falta de fé, mas significa que você precisa ancorar a sua fé em algo mais sólido, na sua promessa. Então a diferença entre crença e verdade é o tempo. E o que Deus prometeu já é verdade, mesmo que ainda não tenha se cumprido. A crença é o que você segura até que a verdade se manifeste. Exemplo: Maria acreditou antes de ver, e Isabel confirmou antes de acontecer. Quem aqui tem uma promessa? Quem tem promessa? Então nós vamos fazer algo profético.
você vai olhar para a pessoa que está próxima a você. Você vai dizer assim: eu confirmo a tua promessa. Seja Isabel na vida de alguém nessa noite. Tem uma pessoa do outro lado, diga assim: eu confirmo a tua promessa. Isso, faz que não o irmão Laju que está fazendo lá do outro lado, ó. Ele apontou lá para o outro lado e disse: eu confirmo a tua promessa. Confirme a promessa de alguém aí, irmão. Seja uma Isabel. Maria acreditou antes de ver, e Isabel confirmou antes de acontecer. Tem coisas ocultas e grandes na tua vida, que eu como pastor quero dizer para você: eu acredito na tua promessa. Eu acredito naquilo que Deus está gerando no teu coração. Eu acredito que coisas maiores estão para chegar na tua vida. Eu acredito que em 2026 você vai arrebentar. Ninguém vai te segurar. Quem sabe ainda não aconteceu, mas a promessa já está em curso, já está chegando na tua vida, já está prestes a bater na tua porta. Eu tenho convicção que coisas extraordinárias estão para nascer na tua vida, em nome de Jesus. Então, amados, a fé é viver hoje como se a promessa já fosse amanhã. Vou voltar com esse entendimento. A fé é viver hoje como se a promessa já fosse amanhã. Que dia é amanhã? Que dia é amanhã? A irmã entendeu. Que dia é amanhã? Diga: o dia da minha promessa. Que dia é amanhã? Diga: dia da minha bênção. Dia do meu milagre. Diga: dia que vai nascer coisas maravilhosas da minha vida. Mas entendam que muitas vezes Deus cumpre as suas promessas de um jeito diferente. Então, tudo começa com trocar a conclusão. Trocar a conclusão começa com trocar a crença. E quando você começa na promessa, você termina no cumprimento. Quando você começa na presença, você termina em paz. A nova conclusão é: a esperança nasceu, a luz brilhou e o Salvador veio para todos nós. Então reavalie as conclusões que você tem tirado sobre a sua vida. Alinhe a sua crença ao caráter de Deus, não às circunstâncias. E compartilhe a esperança. Ajude outros a tirarem uma nova conclusão sobre o que Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas fora do nosso entendimento, porque Ele é Deus. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.